Reparem que essa estrutura aqui, no meio, né, ela é uma estrutura formada por 7 átomos. Os 2 átomos aqui, os 2 carbonos do anel aromático, o nitrogênio é o terceiro, esse carbono duplo é o quarto, CH2 é o quinto, nitrogênio é o sexto e o carbono é o sétimo. Então, a gente tem aí conjugado um anel aromático com outro anel de 7 membros, né? Além de ter um segundo anel aromático aqui externo a esse anel conjugado, tá? Então, a estrutura química de benzodiazepínicos, ela é, como é que eu poderia dizer, marcante. Uma vez que você olha, você não esquece que aquilo é um benzodiazepínico, tá? Então, todos os benzodiazepínicos são desta forma? São. Todos os benzodiazepínicos são desta forma. Então, fala para mim, o que será que muda de um benzodiazepínico para o outro? Se todos são assim. O que vocês acham? Seria as cadeias laterais, correto? Isso, as cadeias laterais, né? Então, olha só. Deixa eu ver se eu estou aqui na página certa. Tô. Então, é o seguinte, onde que podem ser essas cadeias laterais, Guilherme? Fala para mim. Acredito que na porção dos anéis benzênicos. Isso. Então, por exemplo, aqui no lugar do NO2, né? Exatamente. Isso seria um grupo ligado ao anel aromático. Dá para perceber por que o nome deste fármaco é nitrazepam? Sim. Tanto que com bromazepam é a mesma coisa, correto? Tem o bromo, né? Não apenas o bromo, tem mais um outro grupo, mas o nitrazepam tem esse nome porque ele possui o grupo nitro. O bromazepam porque possui o grupo cloro, o bromo. O clorazepam, o cloro. Flunitrazepam, fluorinitro. E assim por diante. Tá? Então, além aqui dessa posição aqui onde tem o grupo nitro, nós também podemos ter algum grupo ligado aqui, ó, no outro anel aromático, tá? É possível que se tenha também algum grupo. Aqui também, ó, onde é NH, no lugar do hidrogênio, nós também podemos ter cadeia carbônica aí. É o mais comum? Não, mas é possível existir aí algum átomo de carbono ou alguma cadeia carbônica, tá? É basicamente isso. Eu já cheguei a observar alteração aqui também. Em vez de ser CH2, CH cadeia carbônica. Mas basicamente as alterações são aqui, nesse anel aromático, no outro anel aromático, são as mais comuns e mais raras, nesse nitrogênio e nesse CH2. Portanto, todos os barbitúricos têm que ter esse grupo chamado farmacofórico, que é o anel aromático conjugado com um anel de 7 membros. Tá? E apesar da molécula ser grande, vocês vão observar que a retrossíntese é simples. A retrossíntese do nitrazepam, ela vai gerar apenas 3 fragmentos, 3 equivalentes sintéticos. Vocês lembram daquelas regrinhas que eu passei para vocês lá na primeira aula do semestre? Vamos começar a fazer as quebras entre um átomo de carbono e um átomo diferente de carbono, né? Foi a primeira dica que eu dei. Então é o seguinte, até é bom vocês anotarem. Aí você vai falar, pô, mas olha o tamanho dessa molécula número 1. Você poderia ter feito mais quebras. Você poderia ter quebrado aqui, ó, nitrogênio e carbono. Você poderia ter quebrado aqui, ó, nitrogênio e carbono. Então eu vou te falar o seguinte. Aquela primeira dica, né, que não é nem uma regra, aquela dica que eu falei para vocês, sempre comecem fazendo quebras entre uma ligação de átomo de carbono e um átomo diferente de carbono. Então agora eu vou falar aqui uma exceção. Exceto se essa ligação for do átomo de carbono do anel benzênio. Aí você não faz isso. Por quê? Se você quiser quebrar essa ligação, né, nitrogênio e carbono, aí você vai ter que colocar H de um lado, né, H no nitrogênio, vai virar NH3, e vai colocar, sei lá, cloro do outro lado. Na hora de fazer a síntese, não é assim que faz a síntese de compostos aromáticos. Vocês tiveram no final do ano passado, né? O último bimestre, vocês viram lá, reações de SER.
Então, as reações do benzeno, eu estou pensando na síntese, né? O problema não é só a retrossíntese, o problema vem depois, na hora de fazer a síntese. Então, para você colocar o grupo NH2 no benzeno, não basta ter o NH3 e um cloro ligado no benzeno, porque ele não vai entrar dessa maneira. A mesma coisa o NO2. Se você quebrar essa ligação aqui, ó, nitrogênio e carbono, como é que você vai fazer para sintetizar isso depois, na hora da síntese? Como é que você vai pôr HNO2 e vai colocar o cloro no benzeno? Não vai dar certo. Então, quando vocês observarem essas ligações entre anel aromático e um outro elemento qualquer, seja carbono ou não, não mexam. Ah, não dá para fazer retrossíntese disso? Dá para fazer retrossíntese disso. Dá. Mas não é desse modo que eu venho ensinando a vocês desde o início do semestre. Né? São reações específicas do benzeno. Inclusive, algumas delas nem são reações. Algumas etapas de retrossíntese são chamadas de interconversão entre grupos funcionais. Por exemplo, eu tenho aqui um grupo amina. Se eu oxidar o grupo amina, ele se transforma em nitro. Ou, ao contrário, se eu pegar o grupo nitro e reduzir, ele se transforma em grupo amina, que foi o caminho que vocês aprenderam a fazer sal de diazônio no ano passado. Então, isso não é uma retrossíntese, é uma interconversão entre grupos funcionais. É oxidar um grupo, reduzir um grupo, acilar um grupo, tá? Então, nem tudo vai ser feito por quebras de ligações, né? Retrossíntese é um negócio bem complexo, bem amplo. A gente vai fazer aqui, a gente vai trabalhar com os princípios mais básicos de retrossíntese, né? Não vamos complicar. Mas, enfim, não mexam aqui. Ah, mas daria para fazer a retrossíntese? Daria para fazer a retrossíntese, mas não do modo que a gente vem trabalhando, tá? Aí já muda um pouquinho aí a história, aí já entra outro conceito, que é a interconversão de grupos funcionais. Então a coisa muda um pouquinho. Então, eu fiz aqui, né? Se você olhar a molécula do nitrazepam, eu já fiz as quebras. A caneta que está aí, ela não é muito escura, né? Mas acho que dá para enxergar. Eu fiz o arroz com feijão. Eu fiz as quebras entre nitrogênio e carbono. Então vamos lá, acompanha comigo. Fiz uma quebra aqui, ó. Né? Fiz uma quebra nitrogênio e carbono. Se você reparar, né? Acho que dá para ler, eu escrevi aí. Delta menos no nitrogênio e delta mais no carbono. Certo? Acho que dá para ver. E aí fiz a quebra aqui no meio. Tá? Aqui, ó, entre o nitrogênio e o CH2, mesma coisa. Delta menos no nitrogênio, delta mais no carbono. Fiz a quebra aí no meio. E a terceira quebra que eu fiz, entre a dupla ligação carbono-nitrogênio, novamente, delta menos no nitrogênio e delta mais no carbono. A diferença é que aqui eu quebrei duas ligações ao mesmo tempo. Né? Como tem ligação dupla, a gente quebra as duas. Bom, setinha da retrossíntese. Após fazer essas três desconexões, foram gerados três síntons, né, que dão origem a três equivalentes sintéticos. Então, vejam só, tudo que está em azul vem do nitrazepam. Né? Tudo que está em azul vem lá do nitrazepam. E o que não está em azul, o que está em vermelho, foi aquilo que a gente precisou inserir. Né? Sempre lembrando daquela história. Então, vamos começar daqui. Ó. Nitrogênio, carbono. O nitrogênio é delta menos, o carbono é delta mais. Qual é o elemento que eu coloco na parte que tem a densidade de carga negativa quando eu quebro uma ligação? Quem é que eu ligo? O hidrogênio? Sempre o hidrogênio, né? Sim. No sínton que tem densidade de carga negativa, eu sempre coloco o hidrogênio. Então tá aqui, ó. Hidrogênio em vermelho. E aqui, C+O delta mais. Quem é que eu ligo nesse carbono com densidade de carga positiva? Halogênio. Um halogênio. Isso, um halogênio.
Aí quem que eu posso pôr? Quais são as opções que eu posso pôr quando é C dupla O? Qualquer halogênio? Não, pode ser o cloro, Qual mais pode ser? Só o cloro? bromo, iodo. Iodo não, Guilherme. Quando é C dupla O, é cloro e bromo. Cloro. Cloreto de ácido, brometo de ácido. Tá. Se fosse aqui no CH2, que seria uma cadeia carbônica simples, aí poderia ser cloro, bromo, iodo, tá? Mas toda vez que for C dupla O, a gente fica aí limitado a cloro e bromo, tá? É cloreto de ácido ou brometo de ácido. Não existe iodeto de ácido, isso a gente não consegue formar, tá? Então, Qual beleza. seria a razão, prof, de não conseguir formar? O processo de síntese dele, da hora que você vai sintetizar, inclusive tem a ver com esse outro aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vai ter que ser o mesmo que tem aqui em cima. Se acima é bromo, embaixo é bromo. Se em cima é cloro, embaixo é cloro. Eles acompanham. Porque a síntese desses compostos aqui, ela não é simples, tá? O iodo é muito volumoso, então você não consegue inserir, fazer da mesma forma que você faz aqui na cadeia carbônica, né, no CH2, que você consegue colocar um iodo, usando, por exemplo, HI ou PI3. Aqui é diferente. Então, aqui, para colocar o bromo ou cloro, é possível usar o PBr3 e o PCl3. O PI3 não reage aqui, Caramba. né? Você não consegue formar um iodeto de ácido, tá? Não tem como. Inclusive, né, já aproveitando o gancho, ó, aqui novamente, né? Fiz a quebra de uma ligação carbono e um átomo diferente de carbono, certo? Certo. Mesma coisa, ó, no nitrogênio eu coloquei um H. E nesse CH2 eu coloquei um bromo. Então, olha só, os dois halogênios, isso aqui é uma molécula só que tem dois halogênios, né? Um haleto de alquila e um haleto de ácido, né? Um haleto de ácido carboxílico. Os dois precisam ser iguais. Por quê? Quando você sintetiza isso, primeiro você coloca o bromo no grupo C dupla O e na sequência entra o segundo bromo nesse carbono. É a mesma reação, tá? Você usa lá PBr3 mais Br2, mais bromo. Então, não dá para ser bromo aqui em cima e cloro aqui embaixo, ou iodo aqui embaixo. Tá? O halogênio tem que ser o mesmo, porque quando você sintetiza esse composto aqui, que você até consegue comprar pronto, é impossível que ele tenha halogênios diferentes na mesma cadeia. Então, se você escolheu colocar bromo aqui em cima, você vai ter que colocar bromo aqui embaixo. Se você colocou o cloro aqui, você coloca o cloro aqui também. Tá? Fica restrito a essas duas opções, cloro ou bromo, uma vez que aqui embaixo eu até poderia ter o iodo, mas aqui em cima é impossível. Aqui não dá para ter o iodo, não. Tá? E aí fica faltando esse pedaço. Carbono dupla nitrogênio, né? Desde que a gente começou a falar de retrossíntese, é a primeira vez que apareceu esse tipo de ligação, carbono duplo nitrogênio. Então eu quebrei duas ligações, né? Duas do nitrogênio, consequentemente duas do carbono. O nitrogênio não é a parte que tem a densidade de carga negativa? Sim. Então, quem é que eu vou colocar no nitrogênio? Se eu quebrei duas ligações, eu preciso colocar 2 hidrogênios. dois hidrogênios. Beleza. O que vai mudar um pouquinho agora é aqui, ó. Se a gente fosse seguir, né, o mesmo raciocínio que a gente usou até agora, você ia falar assim, bom, você quebrou duas ligações no carbono, coloca dois cloros, dois bromos, dois iodos, né? Põe dois halogênios. Não vai dar certo. Que era estranho pra reagir, né? Não tem como. Na hora que na retrossíntese você escreve o que você quer, né? Mas na Uhum. hora que você vai fazer a síntese, não tem como formar isso. Sabe por quê? Você lembra como é que é o nome dessa função orgânica aqui? Cianeto. Não, Não? cianeto
Cianeto é C-tripla-N, Guilherme, e nem é Ah, uma sim. função orgânica, né? Cianeto é um composto inorgânico, cianeto. CN, a não ser que seja uma nitrila. Nitrila é o CN ligado numa cadeia carbônica, mas a nitrila é C-tripla-N. E Tá. C-dupla-N, a gente viu ano passado isso, lá no capítulo de aldeídos e cetonas. Essa aqui é a função imina. Ah, tá certo. Tem a amina, que é o NH2, né? Ou NH ou N, né? Amina primária, secundária e terciária. E tem essa outra que é imina, tá? C dupla N, que por sinal é uma função extremamente estável. É bastante estável. Uma vez que você forma uma imina, para quebrar é muito difícil, tá? E lá no capítulo que a gente viu isso, como é que eu faço para formar uma imina? Só tem um jeito. Um composto nitrogenado, que é o que a gente tem aqui, né? Esse equivalente número 2, e um grupo carbonila, um grupo C-O, de aldeído ou de cetona. Aí eu pergunto a vocês, isso aqui, esse C-O, é um C-O de um aldeído ou de uma cetona? Uma acetona. Cetona tem carbono dos dois lados, né? Tá ligado a carbono de anel aromático dos dois lados, é cetona. Certo? Então, se você olhar aqui, né, não tem nenhum hidrogênio ligado a esse carbono. Então, isso é uma imina. Não adianta querer colocar cloro e cloro no carbono, porque cloro e cloro reagindo com nitrogênio não forma imina, não tem como. O único jeito de formar imina é um composto nitrogenado, seja ele amônia, amina secundária, com um aldeído ou cetona. É por esse motivo que quando eu quebrei aqui as duas ligações carbono-nitrogênio, eu tenho que colocar aqui um oxigênio. Tem que ser C dupla O. Não dá para colocar cloro e cloro ou bromo e bromo. Não vai dar certo. Tá? Professor, Pode falar, Ricardo. daria certo aí no lugar do oxigênio e enxofre também? Não, porque enxofre também não forma imina, ô Ricardo. Não daria. Eu entendi a tua pergunta. Você fez uma correlação boa, né? Afinal, o enxofre é da mesma família que o oxigênio, né? Mas a reatividade do enxofre é diferente da do oxigênio. Você não tem como formar essa imina com o enxofre aí. O enxofre não é tão eletronegativo que nem o oxigênio. Ah, sim, Então, por a causa fila da de eletronegatividade eletronegatividade. é FON, cloro, bromo e outro, só depois vem o enxofre. O enxofre é Entendi, professor. FON, cloro. O enxofre é o sétimo na fila de eletronegatividade. O oxigênio é o segundo. Então, a diferença é muito grande de eletronegatividade e, consequentemente, de reatividade entre eles. Então, aqui, Ricardo, não tem outra opção. O Oxigênio único mesmo. jeito de formar imina é tendo aqui C dupla O. Não tem outro jeito. Tá? Entendeu, professor? Então, olha só. A molécula é grande, né? Uma molécula volumosa. Mas vejam como a retrossíntese foi simples. Ó, apenas 3 equivalentes sintéticos. Sabe quando daria 4 equivalentes sintéticos? Seria aí um equivalente a mais? Se aqui, né, nessa ligação NH, se no lugar do H a gente tivesse uma cadeia carbônica. A gente tivesse um grupo, sei lá, metil, etil, aí poderia fazer mais uma quebra em cima. Tá? Se não fosse isso, se for H, são só 3. Quando muito, essa retrossíntese vai te dar 4 equivalentes sintéticos. Então vamos lá. Tudo que está em vermelho não existe na molécula, né? O que tem que acontecer com tudo isso que está em vermelho na hora da síntese? Tem que retirar, né, professor? Tem que retirar, vai ser o subproduto, certo? Certo. Então, nos subprodutos dessa síntese, o que a gente vai ter que ver? 2 bromos, 4 hidrogênios
e um oxigênio. Ou seja, vai ser HBr, HBr e água. 4 hidrogênios, 2 bromos e um oxigênio. Tá? Agora vamos começar a pensar na síntese, que está na página seguinte, eu já vou mudar. O equivalente sintético número 1, ele se liga no número 3? Sim, professor. Sim, né? Aqui em cima, né? O 1 tem que ligar com o 3. E o 1 se liga com o 2? Sim. Sim, aqui embaixo. E o 2 se liga com o 3? Sim. Sim, aqui. Ou seja, eu vou precisar agora entender qual é a melhor ordem para eu fazer essa reação. Então, vamos pensar o seguinte. Não é o fragmento número 1 que se liga tanto no 2 quanto com o 3? Professor, Oi, oi, rapidinho, boa noite. boa noite. É só para avisar que tem gente que tá falando que não tá conseguindo entrar na aula. Não sei Tá lá se a gente tá com esperando eu problema. autorizar, é isso? Não, então, tem gente que tá falando que deu problema com o Microsoft mesmo, falando que não tá dando pra entrar com a conta da faculdade, sabe? Tá. Bom, eu vou ver quem tem aqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver que tem... Agora que eu tô vendo, tem gente aqui esperando para entrar. Eu vou autorizar. Pronto, obrigado. O pessoal que não está conseguindo entrar tem que ver isso aí urgente com secretaria, TI, né? Porque senão ficar dependendo aí do professor para entrar é ruim, né? A gente está lá em outra tela, nem vê aqui o que está aparecendo, tá? Bom, então vamos voltar. Se o fragmento número 1 é o que se liga tanto no 2 quanto no 3, então certamente ele tem que fazer parte, né, da primeira etapa da síntese, certo? Então, o fragmento número 1 vai reagir com alguém, sem dúvida nenhuma. E aí depois eu te explico por que não pode começar o 2 pelo 3. Ah, mas eu não poderia deixar um de fora e começar com o 2 e o 3? Não, já vou te explicar. Então tá. Qual é a sua sugestão? Começar reagindo 1 com o 2 ou 1 com o 3? E por quê? Quero saber a justificativa. Como é que vocês acham que a gente deveria começar isso? Eu acredito que seja no 1 com o 2, porque eu acho que é mais fácil reagir a acetona com o grupo amina para formar imina, e depois você meio que fecha a cadeia cíclica com o sintoma 3. Professor, eu acho que é melhor reagir 1 com 3, porque senão... Peraí que eu tinha uma coisa aqui Pode, estou esperando, pode em pensar. mente. Uhum. Eu acho que eu me perdi. Porque senão vão ficar 2 sítios de nitrogênio para aquele bromo ali atacar. Não, para o carbono ali se ligar. Então, o problema não é nem esse, Gabriel, de ficar 2 sítios de nitrogênio. O problema não é esse. Mas deixa eu primeiro explicar a proposta do Guilherme. Ele falou que era melhor reagir 1 com 2 para reagir aqui, né, Guilherme? Aqui, ó. Exatamente. O que eu comentei sobre a imina agora há pouco? Ele é um composto bastante estável ou pouco estável? Bastante estável. Então, se ele é bastante estável, ele não reage com praticamente nada, não é isso? Sim. Então, você concorda que se eu formar a imina logo aqui no começo, depois eu não consigo fazer essa imina reagir aqui? Faz sentido. Não é uma possibilidade, né? É uma afirmação que eu estou fazendo. Você não vai conseguir reagir à imina depois. Uma vez que você formou a imina, iminas são hidrolisadas em meio ácido e geralmente com aquecimento. A imina é muito estável. Então, se você começar fazendo a imina, você já vai matar a reação aí, Guilherme. Você já vai matar aí. Depois você não consegue dar continuidade. Essa imina não vai reagir com esse bromo aqui, ó. Não vai ter como. Portanto, você
já disse qual vai ser a última etapa da síntese. Imina. A última etapa da síntese é justamente o fechamento da estrutura, é a formação da imina, dessa ligação aqui, ó. Essa vai ser a última etapa. Não tem outro jeito. Tá. Então, qual é a opção que sobrou? 1 e 3. 1 e 3. Tá. E aí eu já vou agora te explicar por que não vai poder ser 2 e 3 a primeira reação. A pergunta é simples. Isso aqui é um brometo de ácido, né? É um haleto de ácido. E esse aqui embaixo é um haleto de alquila, é um brometo de alquila. Pergunta, qual desses bromos é mais reativo? Reage com maior facilidade? O brometo de ácido ou o brometo de alquila? O brometo de ácido. O brometo de ácido, muito mais reativo. Tá? Significa que é ele que vai reagir primeiro, não é isso? Se ele é mais reativo? Sim. E o que vai acontecer, Guilherme, se você juntar o 2 com o 3, então? Vai matar, né, professor? Onde que essa amônia vai entrar? Onde que ela vai entrar? Ela pode formar ligar onde está o bromo da carbonila, né? E aí, é isso que eu preciso? Eu preciso que o nitrogênio se ligue aqui em cima? Não. Não. Ou seja, já vai dar errado a síntese também. Porque se você reagir a amônia, né, o equivalente 2 com o 3, ela não vai entrar aqui no bromo de baixo, que é onde você quer que entre. Ela vai reagir onde é mais reativo, lá no bromo de cima, e aí já matou a síntese também. Já acabou com a brincadeira, não dá para fazer mais nada. Você vai formar uma amida lá em cima, aí acabou. Então, não posso começar 2 e 3. Então, a única proposta viável é começar com 1 e 3. E aí você vai ver que vai dar certo. Quem vai reagir? O nucleófilo, o NH2. E o NH2 vai atacar qual bromo primeiro? O do haleto de ácido ou do haleto de alquila? O haleto de ácido. E é aqui que eu quero que ele reaja? É junto do haleto de ácido? Sim. Sim. Nesse caso, sim. Então vai dar certo. Então vamos passar para a página 5. Tá aqui, ó. 1 e 3. Né? Esse NH2 aqui vai se ligar nesse carbono aqui. O que vai sair daí? Qual vai ser o subproduto dessa reação? HBr? HBr. E aí o nitrogênio vai se ligar no carbono dupla O. Tá aqui, ó. Deu certo. O nitrogênio se ligou no carbono que possui o bromo, o carbono em que o bromo está ligado, sendo o carbono mais reativo, o C dupla O. Tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Se você começar pela ordem errada, a molécula reage com outro ponto da outra molécula e aí acabou a síntese. Não tem mais nada o que fazer. Uma etapa errada, pronto. A síntese está toda errada. Tá? E aí, como vocês falaram, sobrou HBr. Então, agora eu juntei o 1 com o 3. Né? Ficou o C duplo de um lado, Br do outro. E aí eu acrescento o 2. O 2 é a amônia. O que é mais fácil para a amônia? Substituir o bromo por uma SN2 ou formar uma imina com esta cetona? É muito mais fácil fazer uma SN2 substituindo o bromo. Por quê? Se fosse mais fácil fazer a imina antes, né, se isso acontecesse na prática, se tivesse essa facilidade maior em formar imina, acabou também a brincadeira. Essa rota não daria certo. A gente ia ter que propor alguma outra coisa. Mas é mais fácil o nitrogênio da amônia substituir esse bromo aqui por uma SN2 do que ele atacar o carbono e formar a imina. Tá? Então, mais 2, né? Acrescentei a amônia, está aqui, ó. O NH3 entrou no CH2 e saiu o bromo. Qual é o subproduto dessa segunda etapa? HBr. HBr de novo. Vai sair esse BR com esse H. Está aqui, ó. HBr. E aqui você formou uma amina. Que tipo de amina que é essa? Amina primária.
Então, agora eu tenho uma amina primária e aqui ao lado eu tenho uma cetona. Reparem que não é difícil, né? Ele industrialmente faz isso de um método diferente que a gente faz em laboratório. Normalmente, em laboratório, a gente usa um pouquinho de ácido como catalisador para a formação da imina. E olha como é que ele faz isso na indústria. Ele aquece simplesmente calor e utiliza como catalisador piridina, como catalisador e solvente, né? Piridina, não sei se dá para ler, piridina e aquecimento. E aí o nitrogênio ataca esse carbono e o que vai sair daqui? H2O. H2O, água. Então sai água, forma-se a imina, né, na última etapa, uma vez que ela formou, ela é estável, e nós temos aí a síntese do nitrazepam. Então, tanto a retro quanto a síntese, elas não são difíceis, né? Não são processos longos, não são processos difíceis. No meu ponto de vista, muito mais simples do que a dos barbitúricos, que tinha um caminho maior a ser seguido. Né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho mais simples. Antes de eu mudar, voltar um pouquinho para a apostila agora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa retrossíntese, essa síntese? Na sequência tem mais uma, tá? De outro benzodiazepínico. Então, isso aqui é o que a gente está propondo, né? Na sequência, eu quero pôr na apostila para vocês darem uma olhada como é que essa retrossíntese, essa síntese é feita na indústria. Tá? Na verdade, o que tem na apostila é a síntese, né? Mas olhando a síntese, a gente já sabe como é que a retrossíntese foi feita, né? Olhando a síntese, eu já sei quem foi usado para fazer a retrossíntese. Tá? Nenhuma pergunta? Posso dar um pulinho ali na apostila agora? Posso mudar a página? Tudo certo. Então, aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui o que ele fala sobre benzodiazepinas. Inúmeros fármacos desta classe foram introduzidos. Entre eles podemos citar alprazolam, cetazolam, ciprazepam, clobazam, clordesmetildiazepam, clordiazepóxido, clozapina, diazepam, istazolam, flunidazepam, flunitrazepam, flurazepam, fosazepam, lorazepam, oxazepam, prazepam, quazepam, sulazepam, temazepam, triazepam, tem um monte de benzodiazepínicos aí usados na terapêutica. Tá? Todos eles têm esse mesmo núcleo, né? Grupo farmacofórico. Embora tenham ação hipnótica e sedativa, estes fármacos, em sua maioria, são mais utilizados como ansiolíticos. Né? Nem todos, mas muitos deles são usados como ansiolíticos. Entretanto, flurazepam, lorazepam, nitrazepam, temazepam são mais empregados como hipnóticos. Né? Deixa eu fazer o cara dormir. O nitrazepam foi o que a gente acabou de falar, né? Então, vamos comparar o que a gente fez com o que tem na indústria. O nitrazepam é sintetizado a partir da 2-amino-5-nitrobenzofenona, composto 1, esse aqui. Né? Posição carbono 1, carbono 2, grupo amino. 3, 4, 5, carbono 5, grupo nitro. E a cetona, que tem 2 anéis aromáticos, é a benzofenona. Tá? Tratada com brometo de bromoacetila. Composto 2. Brometo de bromoacetila. Quer dizer, ao contrário, brometo de bromoacetila. Acetila é o grupo C duplo. Gerando o bromoacetamido derivado 3. Reagiu esse NH2 com esse carbono C duplo. Que, por amonólise em amônia líquida, então tá aqui, ó, acrescentar amônia, né? Amônia líquida, não amônia gasosa, fornece o acetoamido derivado 4. Substituiu esse bromo por nitrogênio.
A ciclização deste, né, do composto 4, por fusão ou por aquecimento com piridina diluída, então a piridina aí, ela tem um papel de solvente da reação e pode até ter algum papel de catálise também, não tenho certeza disso. Então, por fusão ou por aquecimento desse composto 4 com piridina diluída, resulta no nitrazepam. Pergunta: tem alguma coisa diferente aqui do que nós fizemos? Ó, não foi o mesmo caminho que a gente fez? Primeiro entrou o nitrogênio no lugar do bromo do C dupla O. Depois o que ele fala, né, a monólise com amônia líquida substitui o segundo bromo por nitrogênio. E no fim, ciclização com aquecimento. Então, o que eu fiz com você... Ah, mas você fez de propósito porque você já sabia que a apostila está assim. Não, eu não fiz de propósito, não. Ó. Eu fiz aqui a retrossíntese. Porque na apostila não tem a retrossíntese. Na apostila vem do livro. No livro não tem a retrossíntese. No livro tem só a síntese. O que eu estou falando para vocês é o seguinte. Eu fiz aqui com vocês a retrossíntese. Eu fiz toda a síntese com vocês, né? E não tem a retrossíntese no livro. Né? O livro só dá a síntese. Mas o que que eu fiz? Eu fiz todas as quebras que eu podia fazer. Carbono diferente de carbono. Ah, mas você fez a retrossíntese porque você já sabia, você já tinha visto a síntese. Não, não foi por isso. Você vai ver no próximo exemplo, que eu vou seguir a mesma metodologia. Tem mais um exemplo que eu fiz e a metodologia é a mesma. Eu não mudei nada do que eu fiz aqui. Vocês já vão ver na sequência. Então é o seguinte, essa síntese aqui do nitrazepam, que a gente acabou de fazer, né? É exatamente a mesma síntese que a indústria utiliza para preparar esse fármaco. Ah, o que eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter colocado cloro aqui e cloro aqui. É o que eu poderia ter feito diferente. Não tem mais nada além disso que eu poderia ter mudado, gente. Não tem mais nada. É só isso que eu poderia ter feito de diferente. Tá? Ou seja, estou falando tudo isso só para dizer que não é complexo. A gente fazendo a retrossíntese com aqueles conceitos que eu expliquei para vocês, a gente chega no mesmo processo que a indústria utiliza para fazer esse fármaco. Ou seja, não é nada complexo. Tá? Vamos só finalizar para ver aqui o que ele fala na apostila, depois eu mostro outro exemplo. Então, aqui termina a síntese, né, do nitrazepam. Só para finalizar, aqui termina esse capítulo e depois eu já vou mostrar outra molécula, tá? Que não vai dar tempo de fazer tudo hoje, a gente termina semana que vem. Mecanismo de ação. Foram propostos alguns mecanismos bioquímicos para explicar a ação dos hipnóticos e sedativos. Por exemplo, a inibição específica de enzimas respiratórias e desacoplamento da fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa é o processo bioquímico que está envolvido na respiração celular. Tá? Vocês vão ver isso em bioquímica, mas acho que é só no ano que vem. Estes mecanismos propostos são geralmente considerados inadequados. Tá? Então, assim, nunca conseguiram provar, né, ou ter algum forte indício de que o mecanismo seria em cima da inibição de enzimas respiratórias e desacoplando a fosforilação oxidativa. Tá? Desta forma, alguns autores consideram os hipnóticos e sedativos fármacos estruturalmente inespecíficos. E, de fato, são. Porque se você olhar a estrutura do barbitúrico, né, que é uma outra classe de hipnótico sedativo que a gente estudou nas aulas passadas, se você olhar as estruturas dos álcoois, que é uma outra classe de hipnóticos sedativos, e comparar eles com os benzodiazepínicos, as estruturas são completamente diferentes. Tá? Então, de fato, não parece que haja alguma relação com a estrutura química para que tenha esse efeito. Né? Então, alguns autores consideram os hipnóticos sedativos como fármacos estruturalmente inespecíficos. E isso você já sabe o que é. A gente já vem falando desde o primeiro semestre, né? Ou seja, sua ação, ela não é resultado da
interação com receptores. Né? Não é que o fármaco se liga num receptor, não. A ação desses fármacos ela decorre através de propriedades físico-químicas. Né? Não tem nada a ver com o receptor. E aí tem aqui uma sugestão, uma hipótese, né? E aí a gente já vou explicar. Para os barbitúricos, então lembrando, hipnóticos sedativos têm várias classes químicas, né? Para os barbitúricos, que é uma dessas classes químicas, foi sugerida a interação com a fração adenina de muitas macromoléculas. O que seriam essas macromoléculas? Pode ser uma enzima, uma proteína, tá? Lembra que lá no material genético a gente tem a ligação A com T, adenina com timina? Lembra? E aí o que ele está sugerindo para os barbitúricos? Ele está falando que os barbitúricos eles têm a estrutura química semelhante com a timina. E no nosso DNA, a timina liga com a adenina. Forma lá aquele par de bases nitrogenadas. Então, o que eles estão sugerindo? Como os barbitúricos têm uma estrutura química com certa semelhança com a timina, essa hipótese diz o seguinte: os barbitúricos também poderiam interagir com a adenina, presente em macromoléculas, em proteínas e enzimas, promovendo a ação hipnótica e sedativa dessa forma, interagindo com as adeninas, tá? Exercendo seus efeitos e interagindo seletivamente através de ligações de hidrogênio com essa fração adenina de macromoléculas. Então, eu não sei se vocês lembram disso no colégio, como é que a gente forma aquela dupla fita do DNA? Como é que faz para as fitas ficarem unidas e não se afastarem, se separarem? Pontes de hidrogênio, né? Agora só, eu acho que eu estou certo, mas não tenho certeza absoluta. Se não me engano, adenina com timina, elas se ligam formando duas pontes de hidrogênio entre elas. E citosina com guanina formam três. Eu acho que é só. Pode ser que eu esteja trocando. Pode ser que A com T seja 3 e C com G sejam 2, mas eu acho que não. Eu acho que adenina e timina se pareiam por duas pontes de hidrogênio e citosina e guanina por 3. E é assim que as fitas ficam unidas, ficam aproximadas. É pelas pontes de hidrogênio. Então é isso que ele fala. Devido a essa semelhança estrutural com a timina, os barbitúricos exerceriam seus efeitos interagindo seletivamente através de pontes de hidrogênio com a fração adenina dessas macromoléculas, tais como FAD, que são cofatores, né? FAD, NADH, que são cofatores com enzimas que aparecem bastante lá na bioquímica, inclusive nesses processos aqui. Tá? Nesses processos eles aparecem, compreendidos em importantes processos bioquímicos. Se você me perguntar o que o FAD faz, o que o NADH faz, não me lembro mais. Qual é a função de cada um deles? Em qual processo bioquímico? Mas eles são moléculas que produzem reações de oxirredução. Uma se reduz, a outra se oxida. Então, essas cadeias de oxirredução elas servem para transportar elétrons. Esse transporte de elétrons é essencial na parte de cadeia respiratória. Tá? Então, aqui, ó, foi sugerida. Ah, é assim que acontece? Ninguém sabe. Isso é uma sugestão. Tá? O mecanismo aceito é que eles são fármacos inespecíficos. Tá? Esse que é o mecanismo aceito. Ou seja, a ação deles decorre de propriedades físico-químicas. Isso, ponto. É o que vocês deveriam responder. Agora tem essa explicação a mais, né? Essa explicação extra, sugerindo que apenas os barbitúricos podem fazer esse tipo de interação com a fração adenina de macromoléculas. Tá? Pode fazer isso. Então, esse não é um mecanismo, é uma sugestão, seria uma hipótese. E com isso, a gente termina essa parte teórica, né? Página 71, que são 2 capítulos para essa prova. Anestésicos gerais e hipnóticos sedativos. E aí, voltando para o que a gente tinha feito, ó, eu peguei aqui o diazepam. Tá? E vocês vão ver que eu não fiz nada de propósito. Ah, você fez daquele jeito que já sabia que ia ficar igual ao do livro. Não.
aqui com o diazepam, vocês vão ver que eu fiz a retrossíntese da mesma maneira que eu fiz com o nitrazepam. A única diferença é aqui em cima. Lá no nitrazepam, vou até voltar, era NH. Então, quando eu fiz todas as quebras possíveis, a gente obteve 3 equivalentes sintéticos. Aqui, no diazepam, eu consigo fazer mais uma quebra aqui em cima, que lá no nitrazepam não dava para fazer. Então, agora eu obtenho 4 equivalentes sintéticos, em vez de 3. Mas se você olhar bem, o 2, o 3 e o 4 são praticamente idênticos. Ó. O 2 é que no nitrazepam tem o nitro, né? E no diazepam tem o cloro. É só isso que muda. Ó. Aqui é igual, NH2 e C dupla O. No 3, agora eu resolvi mudar. Em vez de pôr bromo e bromo, eu pus cloro e cloro. E no 4, é o mesmo. É amônia. Tá aqui em cima. Ó. Não, estava lá mesmo. Tá aqui, ó. São diferentes? Estes 3 destes 3 aqui, tirando um, são diferentes? O 2, o 3 e o 4? Não são. São idênticos. Então, na verdade, não é que eu mudei a retrossíntese, eu não mudei nada. Eu apenas gerei um equivalente sintético a mais, fazendo a quebra dessa ligação nitrogênio CH3, né? E aí eu coloquei o iodo no CH3 e coloquei um H no nitrogênio. Gerei aqui 4 equivalentes sintéticos. A síntese não vai dar tempo de falar hoje, que já são 8h20. A gente fala na próxima aula. Mas a gente pode discutir só um negocinho aqui ainda que dá tempo. Se você tirasse esse fragmento 1, a síntese seria igual ao de cima, né? Você seguiria a mesma ordem. E agora que vem a dúvida, né? Esse fragmento número 1, que não existia antes, que existe agora, ele se liga aqui no 2, não é isso? Ele se liga aqui, não é? Sim. Sim. E esse fragmento 3, né, o cloreto de ácido, ele também se liga nesse nitrogênio aqui, não é isso? Sim, professor. Então, agora que é a minha dúvida, né? A única coisa diferente que eu tenho, por exemplo, anterior. Ele vai ligar primeiro no 1 ou no 3? E por quê? Acho que é ligar no 3, né? Então, é isso que a gente precisa entender agora para poder fazer assim. Porque depois que você matou essa parte aqui, na hora que a gente definir essa pergunta, o resto é igual. O resto segue o mesmo caminho do nitrazepam. E aí, 1 com 2, 2 com 1 ou 2 com 3? Você falou 2 com 3. 2 com 3. Alguém acha diferente? Então, eu vou fazer aqui o que o Ricardo falou, né? Vai reagir aqui, não é isso, Ricardo? 2 com 3 aqui? Isso. Aí vai ficar assim, não vai, Ricardo? Ó, vai ficar assim, né? Isso. Isso. Como é que é o nome dessa função orgânica aqui, Ricardo? NHC dupla. Como é que é o nome disso? Você lembra o nome dessa função? Seria uma amida, professor? Amida. Exato. Uma amida. Agora, outra pergunta. Amidas são compostos bastante reativos ou pouco reativos? Como é que as amidas são? Pouco, né, professor? Pouco. reativo. Um dos piores que a gente já viu é a amida. Eu acho que não deve ter quase nada pior que a amida para reagir. A amida é pouquíssimo reativo. Então, Ricardo, se você fizer a amida primeiro, que nem você sugeriu, será que depois que a amida estiver pronta, você consegue colocar esse CH3 na amida? Bom, agora olhando assim, né? Com jeito certeza não. Não tem jeito. Não vai conseguir colocar. Não tem como. Agora vamos pensar no caminho oposto, Ricardo. Se eu reagir 1 com o 2,
vai entrar aqui, né? Certo, Aí vai sair HI, certo? certo. Tá. Aí vai ficar NHCH3 aqui em cima. Que função orgânica é essa depois que o CH3 entra aqui em cima? Seria uma amina? Amina, exato. Amina secundária, né? Porque ela vai estar ligada a dois grupos carbônicos, ao CH3 e ao anel aromático, amina secundária. E a amina é bastante ou é pouco reativo? É reativo, né? É Pouco, bastante. bastante reativo. Então, primeiro faz essa amina secundária, porque isso aqui é uma amina primária, NH2. Quando você reagir 1 com 2, você vai formar uma amina secundária, que também é bem reativa. E aí você reage essa amina secundária com o 3 e vai formar a amida. Aí não tem mais erro, porque aí a amida vai ser a última coisa que você formou ali em cima. Se você começar pela amida, aí acabou. Também não consegue pôr o CH3. Acabou com a reação. Você acaba com a reação. Então, esse era o único detalhe que tinha a mais em relação ao nitrazepam. Então, primeiro você tem que reagir o 1 com o 2, aqui. Depois disso, segue o mesmo caminho do nitrazepam. Então, aqui, ó, eu nem vou mostrar. Começa a síntese do diazepam. Tentem fazer em casa sem olhar essa síntese. Aí, na aula que vem, a gente confere, né? A gente vai dar uma olhada nessa síntese, vamos ver passo a passo, né? Vai ter que sair HI, HCl, HCl e água, né? Tenta fazer essa síntese e na próxima aula a gente finaliza essa síntese na página 5 e 6 e aí já acaba o conteúdo da prova, tá? Então, antes da gente encerrar aqui a aula e começar o seminário, alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não? Então tá, vou parar de compartilhar minha tela. Vou fechar isso aqui tudo que estava aberto agora. Apostila, fechar tudo. O grupo 4 está todo mundo aí? Estão prontos? Sim, professor. Eu só preciso saber quem é que vai compartilhar a tela durante a apresentação. Eu só não sei como. Eu quem? A Gabriela Negrão. Tá. Aí em cima, pelo menos no meu é assim, Gabriela. Em cima da tela tem a imagem da câmera, do microfone e do lado tem uma setinha para cima, tá vendo? Eu tô vendo, mas aqui tá falando que somente organizadores e apresentadores podem compartilhar. Sim, mas eu vou liberar agora. Por isso que eu estava perguntando quem ia apresentar. Ainda não está liberado. Eu vou liberar você agora, então. Tá certo, então. Tornar um apresentador. Pronto. Agora vai aparecer a setinha disponível para você. Você já está com a apresentação aberta no seu computador? Sim, vou colocar aqui. Não, agora é só clicar na setinha, põe lá uma janela e aí você clica em cima da apresentação. Ok. Maravilha. Tá dando pra ver? Sim, é só isso. Já colocou no modo apresentação, né? Ótimo. Então, eu só vou fechar meu microfone, minha câmera, né? Para não ficar eu aparecendo, porque eu estou em destaque aqui. Eu vou até... Deixa eu tirar minha cara do destaque aqui. E vou fechar aqui. Vou fechar minha câmera e meu microfone. Então, vocês podem começar. Lembrem-se do tempo, tá? Do tempo limite. São 8h27. Então, podem começar. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. O meu grupo é o grupo conhecido, onde a gente reuniu praticamente todas as Gabis da sala, e tem a Eduarda e a Roberta, e a gente vai falar sobre os agentes colinérgicos.
Pode passar. Bom, para a gente entender como os agentes colinérgicos eles funcionam, a gente precisa relembrar um pouquinho da fisiologia do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é o responsável por captar e processar as informações para gerar as respostas e ações aos diversos estímulos que a gente sofre, tanto estímulos internos quanto externos. O sistema nervoso ele é dividido no central e no periférico. O sistema nervoso central ele é composto pela medula espinhal e pelo encéfalo, e ele é responsável por processar e gerar essas informações. Já o periférico ele é formado pelos nervos cranianos e os raquidianos, e a função é conduzir as informações entre os órgãos receptores, o sistema nervoso central e os músculos. O sistema nervoso periférico ele é ainda dividido em dois, o autônomo e o somático. O somático ele é formado pelas fibras sensoriais e motoras, e eles controlam os músculos esqueléticos. E a gente tem o controle voluntário. Já o sistema nervoso autônomo, ele é um conjunto de estruturas nervosas que permitem o funcionamento dos órgãos viscerais e regula as funções automáticas do nosso organismo para manter a nossa homeostase. E aí são os movimentos involuntários. Dentro do sistema nervoso autônomo, a gente ainda tem mais 3 divisões, que é o simpático, o parasimpático e o entérico. A diferença entre o simpático e o parasimpático são os neurotransmissores que são liberados. O simpático, ele libera a noradrenalina e o parasimpático libera a acetilcolina. Próximo. Como a gente pode observar nessa imagem, as neurofibras dos dois sistemas, tanto o simpático quanto o parasimpático, controlam os mesmos órgãos, mas eles trabalham em oposição. Enquanto um sistema estimula, que é o simpático, o outro sistema inibe, como o parasimpático. Pode passar. Aqui a gente tem, de maneira bem explícita, a diferença entre o simpático e o parasimpático. O simpático, ele dá uma resposta de luta ou fuga, ou como alguns autores denominam, o termo em inglês, fight or flight, que é o estímulo de ações que mobilizam a energia. Já a resposta de saciedade é o parasimpático, que estimula as atividades relaxantes. Ele também é chamado em inglês de rest and digest. Próximo. Aqui há algumas diferenças entre o simpático e o parasimpático. No parasimpático, é para preservar a nossa energia, então diminui a nossa frequência cardíaca, pressão arterial, há uma preservação da energia, então o metabolismo de glicose é mais baixo, aumenta a nossa motilidade e as secreções intestinais, porque aumenta a digestão. Já no sistema simpático, há um aumento da frequência cardíaca, da PA, aumenta o metabolismo de glicose porque a gente precisa de energia. Próximo. A farmacologia colinérgica ela vai tratar das propriedades da acetilcolina. As funções das vias colinérgicas são bem complexas, mas elas envolvem, no geral, a junção neuromuscular, o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo. Os fármacos colinérgicos eles são caracterizados pelos efeitos que eles produzem, que é semelhante aos efeitos da acetilcolina. E eles também são chamados de parasimpaticomiméticos ou colinomiméticos. Os efeitos deles são obtidos por 2 meios, que é pelo estímulo dos sítios receptores ou pela inibição da acetilcolinesterase. Com a inibição, há um acúmulo de acetilcolina no sítio de transmissão colinérgica. Eles são mais usados para tratar glaucoma, miastenia, também distúrbios do trato gastrointestinal, da bexiga, e em alguns casos de demência associados ao Alzheimer e ao Parkinson. Eles são administrados por via tópica, oral ou subcutânea. A via intravenosa ela não é recomendada porque ela aumenta a toxicidade do fármaco e diminui a seletividade de ação. Próximo. Tá me escutando? Tá escutando? Tô ouvindo. Ah, tá. A fisiostigmina foi o primeiro agente
colinérgico de ação indireta a ser descoberto. Ele é um alcaloide obtido da fava de Calabar, uma semente madura e seca da Physostigma venenosa, uma planta encontrada na África Ocidental. Antigamente, ela era utilizada para rituais de bruxaria, como provação para esse tipo de rituais. Aí, em 1840, Daniel, um oficial médico britânico, levou a fava para a Inglaterra para poder pesquisar, estudar. Aí, a seguir disso, em 1964, foi isolado o alcaloide puro, que é a Physostigmina. Em 1877, o primeiro uso terapêutico foi para glaucoma, mas apesar disso teve vários estudos, várias pesquisas, e foi elucidado que ele servia para outras aplicações, como, por exemplo, o tratamento sintomático de miastenia graves. Em 1925, Stedman e Barger determinaram sua estrutura. Em 1929, Stedman desvendou que os efeitos colinomiméticos inibiam irreversivelmente a acetilcolisterase. Em 1935, Julia e Pico obtiveram a síntese total. Isso tudo é falando da Physostigmina. Aí agora eu vou falar um pouco da pilocarpina, que foi o primeiro agente colinérgico de ação direta a ser descoberto. Ele é um alcaloide extraído das folhas de jaborandi, que é uma planta conhecida aqui no Brasil. E ela foi utilizada muitos anos atrás pelos índios, como forma deles usarem as propriedades para produzir o suor e saliva. Em 1967, ela foi sintetizada a primeira vez por Bayer. Em 1874, o Sinfrônio Coutinho é um médico brasileiro que introduziu a prática através dos extratos da folha de jaborandi para obter a produção de suor e saliva. Em 1876, ela foi estudada farmacologicamente e descobriu que é um fármaco parasimpático-mimético com efeito semelhante à acetilcolina. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre os organos fosforados, que eles têm sido utilizados como inseticida agrotóxicos, substituindo os organos clorados que persistem muito no meio ambiente. Aí, em 1854, foi sintetizado a primeira vez o organo fosforado tetraetilpirofosfato, e atualmente existe mais ou menos 50 mil formulações conhecidas de agrotóxicos organos fosforados. Nos últimos 40 anos, são utilizadas mais ou menos 40 formulações como praguicidas. E são os que mais causam morte e intoxicação graves. Aí vou falar um pouquinho da descoberta, que em 1900, Red Hunt, atribuiu remover a adrenalina do extratos. Aí, assim, ele descobriu que reduzia a pressão arterial. Mas depois ele concluiu que quem reduzia a pressão arterial era um derivado muito mais potente da colina. Aí, em 1906, ele começou a fazer vários testes em derivados de colina e descobriu que era acetilcolina que reduzia a pressão arterial 100 mil vezes mais potente que a colina. Aí, em 1914,
Dale... Ai, pode passar, amiga, desculpa. Esqueci. Aí foi. Dale injetou muscarina, que é um princípio ativo do cogumelo Amanita muscarina, em animais, e reproduziu os mesmos efeitos da acetilcolina. Aí, por fim, ele bloqueou esses efeitos usando pequenas doses de atropina. Depois disso, com esses bloqueios de efeitos muscarínicos, ele aumentou a dose de acetilcolina e, a partir disso, ele viu que o efeito aumentado da acetilcolina produzia um efeito semelhante à nicotina. Então, Dale distinguiu essas duas atividades, a muscarina e a nicotina. Aí eu vou falar um pouquinho de dois fatos que aconteceu de miastenia graves. Uma foi em 1774, onde o líder Openchangnov, de uma tribo de índios, que era considerado um mestre estrategista e impiedoso, ele foi preso, e a partir do momento que ele foi preso, teve relatos que ele sentiu fraqueza, visão turva, as pálpebras pesadas, ele não conseguia andar, e mesmo assim ele ainda continuava comandando a tribo dele. Aí, depois de um certo tempo, ele conseguiu se levantar, ninguém sabe como, milagrosamente. Aí, os relatos afirmam que ele foi o primeiro a ter a miastenia graves. E depois foi com uma médica, que 2 séculos depois, em 1934, a doutora Walker. Ela tinha vários pacientes acamados com fraqueza muscular e tinham sintomas parecidos com o envenenamento de tuburare, que ele tem tem uma ação parecida com a miastenia graves. Aí a doutora Walker, confiante, ela deu, o antídoto, que foi a fisostigmina, para os pacientes, e logo uns minutos depois eles começaram a apresentar melhora, eles começaram a andar e conseguiram ficar em pé. Aí ela foi que descobriu a primeira medicação verdadeiramente efetiva para miastenia graves. Só que, apesar da descoberta dela, ela foi muito ridicularizada entre a comunidade científica. Mas aí, depois de muitos anos, eles afirmaram que realmente ela estava correta. Pode passar, amiga. Oi, então vou falar sobre os neurônios colinérgicos, Para começar a introduzir esse assunto, é necessário que a gente fale um pouco mais sobre a acetilcolina. A acetilcolina, ela é sintetizada pela enzima colina-O-acetiltransferase a partir da acetilcoenzima A e a colina. Assim que sintetizada, a acetilcolina ela é transportada e armazenada nas vesículas sinápticas pelo transportador vesicular de acetilcolina. E elas ficam armazenadas até a ação de exocitose, onde elas começam a interagir com os receptores colinérgicos e tem sua ação cessada pela enzima acetilcolinesterase, que age hidrolisando a acetilcolina e formando o acetato e a colina. Sendo assim, a gente consegue já falar um pouco sobre os receptores colinérgicos nicotínicos e muscarínicos. Os receptores nicotínicos fazem parte da família de receptores ionotrópicos, que, quando ativados, adquirem a conformação do canal aberto permeável a cálcio e sódio. E, comparado aos receptores muscarínicos, a gente consegue perceber que há uma resposta de transmissão excitatória mais rápida e eficaz,
Sendo assim, a função, né, principal do receptor nicotínico está relacionada com a liberação e ativação de neurotransmissores na região pré e pós-sináptica, respectivamente, podendo controlar a eficácia e a transmissão sináptica. Os receptores muscarínicos estão relacionados no sistema nervoso central com as funções extrapiramidal, vestibular, funções cognitivas, emocionais, também está relacionado à aprendizagem, atenção, e eles começaram a ter avanço, né, em pesquisas a partir do que os receptores foram clonados, né, no caso, seus 5 receptores, que vão do M1 ao M5. Porém, o M5 ainda não tem uma ação farmacológica e funcional muito desenvolvida. Mas os demais, né, que vão do M1 ao M4, são classificados como uma superfamília de receptores acoplados à proteína G, e estruturalmente são proteínas de membrana contendo 7 domínios transmembranários. Próximo. Agora, mais associado à proteína G, a gente vai falar sobre a regulação dos receptores acoplados. Existem 3 tipos de mecanismos relacionados a esse sistema, né? A desestabilização, a internalização e a diminuição do número de receptores. A diminuição do número de receptores, na verdade. A desestabilização está relacionada com a diminuição na geração de segundos mensageiros, que é induzida a partir da ativação do receptor pelo agonista e tem como pré-requisito a ativação prolongada do receptor pelo seu agonista, fosforilação do receptor por proteínas sinases dependentes de receptores acoplados à proteína G ou dependentes de segundos mensageiros como a PK, e a desestabilização, que seria a diminuição da capacidade responsável do receptor ocupado pelo agonista, que pode ocorrer afetando ou não outros receptores presentes ou não na mesma célula. Em seguida, a gente tem a internalização, que é um mecanismo um pouco mais prolongado, onde o nível de regulação da atividade dos receptores estimulados pelo agonista também está associado. E a internalização é um mecanismo para a desestabilização e reestabilização desses receptores. Então, ele está associado tanto com a desestabilização e a resensibilização. A recuperação da atividade de receptores se dá principalmente por um processo de reciclagem dos receptores previamente internalizados, que parece ser constitutivo na maioria das células. Os receptores são posteriormente reinseridos na membrana, onde se tornam aptos para um novo ciclo de regulação. E por último, o downregulation, que é a diminuição da atividade de receptores sem alteração do número total. Essa diminuição se dá por meio de redução da síntese e da internalização com degradação em lisossomos ou degradação não lisossômica de receptores. Ocorre por diferentes mecanismos, porém um dos exemplos assim, mais comuns de se dar é a modulação da expressão gênica. Próximo. Bom, então antes da gente começar a falar sobre cada classe em si dos agentes colinérgicos, eu vou mostrar só a divisão. Então, os agentes colinérgicos, eles são divididos entre agentes colinérgicos de ação direta e de ação indireta. E os de ação indireta, por alguns autores também são divididos entre reversíveis e irreversíveis. Dentre os agentes colinérgicos diretos, alguns têm ações muscarínicas, enquanto outros apresentam ações nicotínicas.
A ação nicotínica é similar à provocada pela nicotina, que é um alcaloide presente nas folhas do tabaco. Já as ações muscarínicas são similares às produzidas pela muscarina, que é um alcaloide também, presente no cogumelo Amanita muscaria. Os fármacos como cloreto de carbacol, cloreto de acetilcolina e cloridrato de pilocarpina são fármacos indicados para o tratamento de glaucoma, pois estão envolvidos na transmissão dos impulsos colinérgicos, de impulsos dos receptores colinérgicos. A aplicação direta desses fármacos na íris causará a contração muscular, gerando a miose, que seria a contração da pupila, aumento do fluxo de humor aquoso e, consequentemente, perda da pressão intraocular, tratando assim o quadro de glaucoma. O cloridrato de pilocarpina apresenta ainda outra indicação terapêutica. Ele, juntamente com a cevimelina, são agonistas colinérgicos que se ligam aos receptores muscarínicos, exercendo a função de aumentar a secreção das glândulas exócrinas. Portanto, são indicados para pacientes com a síndrome de Sjögren, tratando o quadro de xerostomia, que seria a produção insuficiente de saliva. Já o cloreto de betanecol, também com ação muscarínica, atua com seletividade nos receptores colinérgicos das células efetoras autônomos do músculo liso da bexiga, aumentando o tônus do músculo detrusor urinário, produzindo uma contração suficientemente forte para iniciar a micção e esvaziar a bexiga. Por isso é indicado no tratamento da insuficiência urinária, pós-operatória, pós-parto e também da causada pela bexiga neurogênica, que geralmente ocorre mais em pacientes idosos, pois é causada por lesão neurológica. Já a nicotina e o tartarato de vareniclina são fármacos indicados para o tratamento para auxiliar na interrupção do tabagismo. Acredita-se que o resultado da sua atividade é devido à ação agonista da nicotina e agonista parcial da vareniclina no receptor nicotínico alfa-4-beta-2, onde sua ligação produz um efeito suficiente para aliviar os sintomas de desejo intenso e síndrome de abstinência. Como esses fármacos produzem ação sobre o sistema nervoso central, apresentam diversas reações adversas. As mais comuns e principais são dispepsia, náusea, diarreia, salivação excessiva, frequência urinária, insônia, tontura, sonolência, hipotensão, rubor, hipertensão e sudorese. Próximo. Aqui nesse slide eu trouxe as estruturas de alguns dos fármacos que eu acabei de citar e também da acetilcolina, para mostrar para vocês as semelhanças que eles apresentam. Os colinamiméticos, como o próprio nome já diz, são fármacos que apresentam semelhanças à acetilcolina para mimetizar o seu efeito. Portanto, as suas estruturas são similares, tanto do ponto de vista da estrutura química, distância entre grupos polares e também a distribuição das cargas. Podemos notar que os grupos amina e ésteres presentes na acetilcolina se repetem também nesses fármacos, como é o caso do cloreto de acetilcolina, carbacol, pilocarpina e o betanecol. Mas não é necessário que se repitam os dois grupos, como é o caso da vareniclina, que a gente apresenta só o grupo amina, não deixando de perder a sua função farmacológica. Próximo. Os agentes colinérgicos de ação indireta, também conhecido como agentes anticolinesterásicos, agem inibindo a ação da acetilcolinesterase, que é uma enzima responsável por hidrolisar a acetilcolina. Quando essa enzima é inibida, a acetilcolina não é hidrolisada, então tem o acúmulo dela nos receptores, nos sítios de ligação colinérgica. É importante lembrar que esses medicamentos, os medicamentos que atuam no sistema nervoso autônomo não agem de modo muito específico. Então, ele causa uma gama de reação adversa em vários locais. Medicamentos como a fisiostigmina, piridoxigmina, galantamina, cloridrato de donepezila, hidrofônio, metilsulfato de neostigmina, tacrina e brometo de dimecário atuam inibindo diretamente a acetilcolinesterase, fazendo com que o tempo de acetilcolina nos locais de receptores muscarínicos e nicotínicos seja maior. E a acetilcolina é um neurotransmissor amplamente distribuído no sistema nervoso autônomo. Por isso, esses medicamentos são indicados em casos de glaucoma, miastenia graves, estimulantes da bexiga e do intestino, e também auxiliam no tratamento de doenças como Alzheimer e Parkinson. Já a rivastigmina é um inibidor da enzima acetil-E-butirilcolinesterase do tipo carbamato, o que facilita
degradação, na neurotransmissão colinérgica pelo atraso na degradação da acetilcolina, e por isso que ela é indicada, ela pode ser benéfica em déficits cognitivos mediados pelo sistema colinérgico, e é indicada principalmente em casos de demência associada à doença de Alzheimer e Parkinson. Como eu sei anteriormente, a acetilcolina é um neurotransmissor amplamente distribuído no sistema nervoso autônomo e causa diversas reações. E a gente tem como exemplo náusea, vômito, diarreia, aumento do movimento peristáltico no sistema gastrointestinal, pode causar fraqueza muscular e uma atividade secretória excessiva, diminuição da força e frequência cardíaca, dispneia, bradicardia, podendo também causar uma redução na pressão arterial, causa alguns sintomas como confusão mental, alucinação, sensação de desmaio e tontura, e também pode causar alguns sintomas que lembrem uma reação alérgica. Próximo. Aqui a gente trouxe algumas estruturas da... Não é esse o slide. Aqui a gente trouxe algumas estruturas de alguns medicamentos que eu citei, para vocês verem a semelhança deles e para verem que todos têm o grupo éster e o grupo amina. Em algumas literaturas a gente achou que isso é primordial para que o medicamento alcance a sua eficácia. Próximo. Bom, então eu vou falar dos agentes colinérgicos de ação indireta irreversíveis. Eles são os fármacos que eles agem inibindo a ação da acetilcolinesterase, fazendo com que ela não hidrolise a acetilcolina. Só que ela faz isso de forma irreversível, diferente dos fármacos que a Eduarda acabou de apresentar. Então eu vou falar de dois fármacos, o ecotiofato e o isoflorofato, mas também estão incluídas nessa classe os inseticidas organofosforados. Então, o ecotiofato, ele é um fármaco antihipertensivo ocular que é utilizado no tratamento de glaucoma crônico e estropia acomodativa. Essa estropia acomodativa é um tipo de estrabismo, que acontece quando a pessoa tenta focar para ver com nitidez e ela acaba tendo um desvio dos olhos. Ela pode causar catarata, o descolamento de retina, né, o seu uso. Ele deve ser evitado em glaucomas de ângulo fechado por conta da extrema miose e ele pode impedir a adaptação ao escuro. Então, o seu mecanismo de ação, para ser irreversível, basicamente, o grupo fosfato do fármaco, ele vai fazer uma ligação covalente com o grupo serina da acetilcolinesterase, e essa ligação ela é irreversível, então ela vai ter uma duração muito longa. Normalmente você usa o fármaco e ele tem ação de 1 semana ou mais. Depois que essa enzima ela é inibida, a célula precisa produzir novas enzimas para ela voltar a ter ação. O isoflorofato é um medicamento utilizado como miótico, também no tratamento de glaucoma crônico, tanto na medicina veterinária quanto na oftalmologia, né, para ser humano mesmo. Ele causa como efeito colateral dor de cabeça, dor nas sobrancelhas, visão embaçada, irrite congestiva, aumento da sudorese, incontinência urinária, fraqueza muscular, náusea, vômito, diarreia, entre outros efeitos, como dor de cabeça, dor de estômago, cólicas, etc. Então, passando aqui para a nossa parte química, né? A síntese da donepezila, que foi o que a gente fez, ela acontece na indústria, é uma reação de condensação aldólica entre uma acetona e um aldeído, formando esse produto de adição, que logo em seguida perde uma água, né? Ele desidrata, formando a donepezila. A nossa proposta, basicamente, é de adicionar um processo. Então, a gente vai começar aqui com cloreto de ácido para formar esse aldeído. Então, isso aqui acontece por redução de cloreto de ácido. E a gente também vai usar um álcool secundário para formar acetona. Isso acontece por oxidação de álcool secundário. Formando, então, de novo o aldeído e a acetona, a reação acontece normalmente. Então, a gente vai ter a formação desse produto de adição, que vai sofrer uma desidratação, formando a donepezila. E a modificação molecular que a gente fez é do fármaco fisostigmina.
Esse fármaco, como ele já foi falado, ele é um fármaco que atua tanto no sistema nervoso central quanto periférico. E a nossa proposta foi uma abertura de anel, desse anel aqui, eu acho que vocês conseguem ver o mouse. A gente abriu esse anel, formando então um nitrogênio quaternário, que aumenta a polaridade da molécula. Aumentando a polaridade da molécula, a gente impede que ela interaja com os receptores do sistema nervoso central. Então, ela para de ter esse efeito central e começa a ter efeito só periférico. Por esse motivo, ela seria indicada, né, se existisse, para o tratamento de doenças que atingem os músculos, como a miastenia graves. Então, com isso, a gente conclui o trabalho, onde a gente viu a divisão das classes que fazem parte do sistema colinérgico e propomos a modificação molecular do fármaco visostigmina. Estamos abertas a perguntas. Fiquei contente que você falou isso. Estão abertas a perguntas. Explica para mim só um pouquinho mais. Vocês falaram dos dois tipos, né? Mas explica só um pouquinho mais devagar, com um pouquinho mais de calma aí. Qual é a diferença de mecanismo de ação direto e indireto? Porque vocês citaram os fármacos, que tem os de ação direta, tem os de ação indireta, reversível e irreversível. Queria que você só falasse um pouquinho mais devagar aí como é que é a diferença de cada um desses dois mecanismos. Quem quiser responder. Tá, eu respondo então. Os fármacos de ação direta, no caso, eles agem como agonistas da acetilcolina, né? Então, eles vão agir como agonistas nos receptores de acetilcolina, desencadeando todas as ações que a acetilcolina causaria. Já os de ação indireta, eles vão agir inibindo a ação da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase ela é responsável por hidrolisar a acetilcolina. Então, inibindo a ação dela, gera um acúmulo de acetilcolina nesses sítios de transmissão, acho que é isso. Sítios de transmissão. Essa é a diferença entre as duas classes. Tá, então os de ação direta, eles mimetizam a acetilcolina, né? Isso, são agonistas, né? Não, eles não são agonistas da acetilcolina, eles são agonistas dos receptores da acetilcolina, certo? Isso. E os de ação indireta não se ligam nesses receptores. Eles bloqueiam a enzima que metaboliza a acetilcolina, né? Aí deixando a enzima inibida. Se a enzima não metaboliza a acetilcolina, na fenda sináptica o nível aumenta. Isso, há um acúmulo. Um acúmulo. E aí, a diferença de reversível para irreversível é que reversível ele faz o processo e o que acontece? Bom, no caso do reversível, o mecanismo de ação acontece e depois de um tempo essa molécula ela desfaz a ligação, então ela volta a ter ação. Já o irreversível... Peraí, desfaz a ligação de quem com quem? Do fármaco? Do fármaco com a acetilcolinesterase. Perfeito. Tá. Alguns autores, no caso, eles nem fazem essa diferenciação, porque os fármacos irreversíveis, de certa forma, uma hora também voltam a ter ação. Só que diferente, porque eles vão se ligar, que nem eu mostrei lá no ecotiofato. Peraí, deixa eu botar lá. Esse grupo fosfato aqui, quando ele se liga lá na acetilcolinesterase, essa ligação não é desfeita. Então, realmente, ele é irreversível porque para voltar a ter ação da acetilcolina, da acetilcolinesterase, desculpa, a célula precisa produzir novas enzimas de acetilcolinesterase. Aquelas lá já eram, né? Aquelas lá. Isso. E essa estrutura aqui do ecotiofato é parecida com que grupo de substâncias que também são irreversíveis? Os organofosforados, né? Os organofosforados.
né? Então, por inibição irreversível do grupo da hidroxila do aminoácido serina, que é o sítio ativo da acetilcolinesterase. Vocês devem ter lido isso, né? Por quê? Porque forma uma ligação covalente. E ligação covalente é forte, né? Do oxigênio da hidroxila da serina, que é o sítio ativo da acetilcolinesterase, com esse fósforo aqui, ó. Com esse fósforo do organofosforado ou do ecotiofato. Porque o oxigênio e o fósforo, eles se combinam muito bem. Eles têm uma afinidade muito grande, eles formam uma ligação extremamente forte e irreversível. Faltou vocês falarem do antídoto para esses irreversíveis. E eu acho que vocês já ouviram falar dele com o Valber, hein? Como é que é o nome do fármaco que consegue reverter esse processo da ligação irreversível dos organofosforados com acetilcolinesterase? Eu até li sobre isso, mas eu esqueci. Não lembra o nome do fármaco? Não. Mas o Valber já deve ter comentado, não? Eu acho que não. Não. Pralidoxima? Não. Ele não falou. Então, a pralidoxima tem no livro do Corokovas, tem o mecanismo desenhada, a enzima ligada com acetilcolinesterase ligada com organofosforado, e aí tem o mecanismo da estrutura química da pralidoxima revertendo. Por que ela reverte? Porque ela tem um grupo semelhante da acetilcolinesterase. E aí acontece uma troca. A pralidoxima se liga no organofosforado e o organofosforado se desliga da acetilcolinesterase. É uma troca que eles fazem, por ter estrutura semelhante. Então, mesmo os irreversíveis, né, que em princípio só novas enzimas, ainda existe um antídoto para isso. Tem aí a pralidoxima. Mas deveria ser usado assim praticamente que de imediato, né, após a contaminação por organofosforado, por exemplo. Né? Não é que daqui a 24 horas você usa, não. Tem que ser um uso assim rápido. E aí, minha última pergunta, né? Porque eu tinha escrito aqui organofosforados, vocês falaram, acetilcolinesterase, a outra era dos mecanismos, para explicar um pouquinho mais sobre os mecanismos. Né? O trabalho está bem explicado, está bem completo, está bem dividido, está bem organizado, foi bem apresentado. Então, quando você pega lá, sabe, um inseticida para matar barata? Pelo menos antigamente, hoje em dia eu nem sei qual é a composição. Mas vamos pensar no inseticida organofosforado, que eram os mais utilizados. Né? Depois as composições foram mudando, foram tirando, né, repelente de inseto, foram fazendo a base de água, enfim. Vamos pegar um organofosforado. Você espirra lá na barata, por exemplo, e, claro, tem que ser uma dose suficiente, né? Senão ela foge, vai embora. E aí, antes dela morrer, como é que ela fica? Tonta, cambaleando. Tonta aí, se remexendo. Se debatendo. Toda, né? Fica se debatendo. Por quê? Como é que aconteceria a mesma coisa conosco? Se você inalasse uma quantidade grande, né, suficiente, similar à dose que você usou para matar a barata, você morreria pelos mesmos efeitos que a barata morre? Eu creio que sim. Sim. Tanto que há intoxicação, né? Antigamente, algumas mães usavam inseticida na cabeça das crianças para matar piolho, e algumas crianças ficavam intoxicadas. Minha mãe mesmo teve intoxicação com inseticida organofosforado. Na cabeça. E causar paralisia, né? Acaba causando paralisia por causa da intoxicação. É altamente absorvível pela pele. Sim, exatamente. Estou falando até pior, né? Estou falando se você inalasse. Você morreria pelo mesmo mecanismo que a barata morre. Você impede o processo de respiração. Né? Por quê? Não vai inibir a acetilcolinesterase? Não vai ter um aumento rápido de acetilcolina? Você vai impedir o mecanismo de respiração por hiperestimulação colinérgica. E aí, lembrando que o sistema colinérgico ele tem que estar balanceado com o adrenérgico, né? Isso. Um contrapõe o outro. E aí você tem uma hiperestimulação colinérgica e não consegue respirar. Então, aconteceria a mesma coisa conosco se você fosse exposto a uma dose aí, né, similar, levando em consideração o seu peso e o peso da barata e a dose que você usa para matar a barata.
você sofreria... Bom, não precisa nem de tudo isso, né? Com muito menos você já tem aí uma intoxicação grave por inseticida organofosforado. Mais alguma coisa vocês gostariam de falar? Não. Não? Então eu vou perguntar para a sala, né? Se o pessoal da sala gostaria de perguntar ou comentar mais alguma coisa. Então, fiquem à vontade, turma. Ninguém? Certo? Bom, então as perguntas eram essas, né? Parte de modificação bem feita, parte de síntese modificada e justificada, né? Que tem que ter a justificativa também, né? Como que se faz aquilo. É claro que tudo isso não foi feito num dia só, nem numa semana, né? Então, isso dá trabalho, eu falei lá no começo do ano, mas a maioria não me procurou, né? A maioria dos grupos, tem grupo que nem falou comigo, vai apresentar e eu só vi aqui a retrossíntese do trabalho que vocês me entregaram. Então, essa parte é mais difícil e pelo menos o grupo foi conversando comigo aí no decorrer do primeiro semestre para ir acertando, né, essa história de modificação, de síntese, faz isso, faz aquilo, tá? E que é o jeito que eu já esperava que fosse com todos os grupos. Enfim, mas vocês estão de parabéns, né? Tanto da parte escrita como da parte de apresentação. O trabalho foi bem completo, vocês falaram aí tudo que tinha para falar sobre o assunto e ainda mais importante, não se meteram no trabalho do próximo grupo. Né? Não falaram de bloqueadores colinérgicos, vocês só falaram da parte de vocês, o que às vezes é até difícil, às vezes a gente acaba até invadindo um pouco o tema do outro. Feito? Feito, muito obrigada, professor. Deu certo. Obrigada, professora. Boa noite. Pessoal, só antes da gente encerrar, então assim, ainda sobraram aí 20 minutos de aula, né? Mas é melhor sobrar do que faltar. Exato. Na semana que vem, a parte teórica que falta é muito pequena, realmente é bem pequena. Então dá para a gente terminar dentro do tempo de aula. Afinal, vocês também respeitaram o prazo, né? Vocês apresentaram em aproximadamente aí 31, 32 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar para a gente começar novamente às 19h30, tá? Na próxima sexta. A gente começa com o conteúdo, né? Finalizar aí o assunto que a gente tem para finalizar. E aí, acredito que às 8h a gente consiga começar a apresentação, talvez um pouquinho mais. Então, fica combinado desse jeito. Começa às 19h30, termina o conteúdo, na sequência temos a apresentação, e se termina antes, terminou. Pelo menos eu não atraso a aula do Walter. Combinado? Combinado. Certo. Então, um bom final de semana a todos. Obrigado àqueles que participaram aí da apresentação e da aula. E na quarta-feira, turma B comigo no laboratório. Lembrando que todos vocês têm que entregar a pesquisa sobre a aula prática nesta quarta. Então, a turma A tem aula com a Bárbara, dá uma passadinha no laboratório para entregar a pesquisa. A turma B, a única coisa que vai ficar pendente para você fazer a conta no final da aula é o cálculo do rendimento, que a gente já deixou pronto na lousa. Falta só colocar o último valor e fazer a conta. Tá? Então, isso vocês fazem lá na hora e já me entregam. Pode fazer à mão mesmo lá no relatório, na pesquisa. Já levem tudo pronto para poder só fazer essa última conta. Feito? Então, um abraço a todos, bom descanso e até quarta-feira. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau.